O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, concluiu a fase de coleta de provas no processo que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. O ex-presidente é investigado por um encontro com embaixadores no Palácio do Planalto em julho do ano passado, no qual o sistema eleitoral foi alvo de críticas. Entre os documentos anexados ao processo está a minuta encontrada na casa de Anderson Torres. José Maria Trindade, e aí, Zé, o que será que pode acontecer? Já significa que chegamos, praticamente aos acréscimos do processo aí. Tá no final do jogo, né? Agora resta saber qual vai ser a decisão, né? Já tá na hora, né? Veja bem, nós temos, nem todo o país tem isso, né? Uma justiça eleitoral, uma corte eleitoral muito grande. Lá em Brasília, um palácio, né? Auditórios enormes, 11 ministros que têm os seus gabinetes, tem um gabinete de presidência, secretário, de corregedor, e um gasto, né, nessas eleições de 10 bilhões de reais. E o Tribunal Superior Eleitoral julga processos contra o presidente da República ou candidatos à presidência da República. Nos estados, os TRS, que existem os TRS, né, que julga. E por que se demora tanto? A impressão que tem é que ficam com esse processo ali na gaveta e abre a gaveta quando quer e retoma, não retoma, vai, anda, e não é só esse, né? Agora, descendo ao mérito da história. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem um direito de criticar o que ele quiser, inclusive a justiça eleitoral. Não é um cavalo de ouro que não se deve falar mal dele. Eu, particularmente, durante todo o tempo aqui, falei das urnas eletrônicas confiáveis desde o início, porque eu fui lá, existe a possibilidade de fraude, sim, mas ninguém nunca provou, não é isso. Mas eu acho que todos têm o direito de criticar, de avaliar, e nós aprendemos isso. Foi um grande serviço aprender a discutir o método como fazemos as eleições. Foi isso que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro naquela oportunidade. Ele não cometeu nenhum crime, não fraudou nenhuma urna, não fraudou o processo eleitoral, nada disso. Agora, o que a gente tem impressão é de que guardam processos e inquéritos para, na hora certa, sacar e fazer ou desgaste ou mesmo a possibilidade de inelegibilidade do presidente. Lembrei até aqui, né, Zé, de um caso que você trazia sempre aqui para discussão, que é do julgamento da chapa Dilma Temer, né? Esse ficou por anos se arrastando no Tribunal Superior Eleitoral, a decisão veio até depois no final das gestões, tanto de Dilma quanto de Temer. Não pode, uma justiça exclusiva. Pois é. E o que é que você tem ouvido aí em Brasília? Cláudio Dantas, será que é esse o principal dos processos a que o ex-presidente Bolsonaro responde? É esse, o do caso dos embaixadores e das críticas dele ao sistema eleitoral, o que mais deve preocupar ao ex-presidente e o que que traz um risco mais real, mais palpável de perda de direitos políticos para Bolsonaro, Dantas? O Brown, você fez bem lembrar aí de Dilma Temer, né? A chapa que foi absolvida por excesso de provas. Bom, no caso do Bolsonaro, o próprio corregedor já disse que tem provas robustas. Fez aí toda a parte de instrução e tal, que agora está pronto para julgar. E aí o que se espera são as alegações finais, o que vão dizer a defesa do Bolsonaro, a própria acusação ali, essa ação foi movida pelo PDT, e o Ministério Público Eleitoral. Como eu disse mais cedo, cada um tem 48 horas para apresentar essas alegações finais. Esse caso, especificamente, o que se ouve dentro do TSE é que Bolsonaro vai perder, sim, seus direitos políticos, vai se tornar inelegível. Houve aí a aposentadoria do Ricardo Lewandowski, o Nunes Marques vem para o lugar dele. O Nunes Marques, segundo eu apurei, ele vai pedir vista do processo, o que deve adiar isso pelo prazo de 1 mês, no máximo, mas a novela, ela terá seu fim. O objetivo é político, o objetivo é retirar qualquer possibilidade do Bolsonaro disputar novas eleições. Ele permanecerá inelegível. E há, inclusive, quem defenda que se edite uma nova resolução do TSE para que esse efeito seja extensivo a cargos de direção partidária, ou seja, ele não poderá concorrer a nenhum cargo eletivo e também corre o risco de vir a ser impedido de ocupar um cargo em direção partidária, como acontece hoje. Ele retornou dos Estados Unidos, ocupou um cargo de direção no PL e está ali acomodado, foi abrigado dentro do partido, da estrutura partidária, assim como a Michele, e disse que
iria exercer esse papel de conselheiro da oposição. Agora é possível que também esse papel lhe seja retirado. A seguir, as cenas dos próximos capítulos. Que coisa, hein? Roberto Mota, importante, interessante, né? É preocupante, né? Essa informação trazida pelo Dantas, né, Mota? Preocupante para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E como é que será que reagiria a sociedade brasileira caso se confirmasse essa previsão? Um ex-presidente da República perdesse os direitos políticos, se tornasse inelegível por ter feito questionamentos sobre a segurança do processo eleitoral. Mota? Eu acho que a pior repercussão, Brau, a pior consequência de qualquer tentativa de tirar o presidente Bolsonaro do jogo político é uma aceleração da perda de credibilidade das instituições no Brasil. Há milhões de brasileiros que estão decepcionados, que estão desiludidos, que deixaram de acreditar nas instituições, que inclusive me dizem, eu converso com eles nas ruas, nos lugares onde eu vou, e eles me dizem: Roberto, eu nem assisto mais nada, eu nem frequento mais as redes sociais, porque eu já sei o que vai acontecer, né? É uma coisa previsível. Eu acho que a gente pode ter uma medida do que pode vir aí, acompanhando o que vai acontecer, por exemplo, amanhã nos Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump passa por um processo bastante parecido pelo qual está passando o presidente Bolsonaro aqui. São dois políticos, dois fenômenos políticos e eleitorais que desarrumaram um jogo que era jogado há muito tempo. E seja lá qual for a desculpa usada para tirar esses dois fenômenos eleitorais do jogo, eu tenho a impressão de que o despertar do povo brasileiro, da sociedade, para o que acontece no Brasil é um processo irreversível. E quando você tenta calar ou tirar do jogo um político como esse, surgirão mais 10. E se você tirar os 10, surgirão mais 100, porque é um processo, na minha opinião, irreversível. Diga, Pavi. Bom, é o seguinte, a gente precisa, de fato, se alertar para esses desmandos. O que pode tirar o Jair Bolsonaro do jogo das eleições de 2026 é a questão do descaminho das joias da Arábia. Por quê? Porque não declarou. Comeu bola, não sei por quê. Se o assessor fez sem ele saber, devia saber. Se fez escondido, isso vai vir à tona na investigação. Agora, esta ação que corre no TSE, que o ministro Benedito Gonçalves disse ter juntado as provas hoje, é uma ação que não deveria nem ter começado. Benedito Gonçalves, ele é um juiz. E um juiz tem que saber que, para alguém ser condenado por um crime eleitoral, tem que existir o crime eleitoral antes disso. E não é crime eleitoral uso indevido de meios de comunicação para falar de um assunto que ele tinha dúvida e que não é crime. Pode estar certo, pode estar errado, mas isso não configura abuso de poder. O abuso de poder econômico é um crime eleitoral. Isso não é. Falta a lei anterior que defina um crime eleitoral para que ele se torne inelegível. Então, se Jair Bolsonaro perder a sua elegibilidade por conta desta ação, isso vai levar o país, que já não está numa situação tranquila, democraticamente falando, judicialmente falando, o Estado de Direito vai evaporar. Porque da mesma maneira que se acha um absurdo que Bolsonaro tenha aventado existir irregularidade no resultado de um processo de uma instituição da democracia, que é a Justiça Eleitoral, o presidente Lula também, alguns dias atrás, ele falou que era uma armação, portanto uma fraude, o resultado de uma operação de uma instituição da democracia brasileira, que é a Polícia Federal. Mas isso não é crime. Usar indevidamente do meio de comunicação não é crime eleitoral. Eles têm que inventar uma lei antes. Agora, se Jair Bolsonaro ele for se tornar inelegível por conta de um crime que não existe no Código Eleitoral, acabou
de vez a democracia brasileira. Tomara que essa ação vá para a vala da improcedência, porque ela não deveria sequer existir. Nós estamos falando de um ministro eleitoral. Ele devia saber que não há crime sem lei anterior que o defina.